Neste vídeo, concluiremos a playlist dedicada a como obter os gradientes de abundância química na nossa galáxia, utilizando os dados observacionais do Apogee para aglomerados abertos. Discutimos os aspectos teóricos da relação entre aglomerados estelares e abundâncias químicas no vídeo Abundâncias Químicas e Aglomerados Abertos com o Apogee. Por gradiente de abundâncias compreendemos a variação espacial de uma grandeza que representa o quanto de um certo elemento químico se encontra a uma certa distância radial de uma galáxia. No DR17 já constam as abundâncias químicas calculadas relativamente ao ferro, segundo essa equação. Note que a segunda parcela já está calibrada considerando a abundância solar, uma vez que a diferença em uma escala logarítmica significa que estamos comparando a mesma razão da parcela à esquerda com a razão observada no Sol. Calibrações utilizando ferro como referência são mais comuns em abundâncias químicas estelares, como as do Apogee. Calibrações utilizando o hidrogênio como referência são mais comuns em regiões nebulares. Como a base de dados do Apogee é bastante completa em termos de elementos químicos amostrados, torna-se possível e conveniente realizar a conversão das atuais referências das abundâncias em ferro para que tenhamos a proporção de cada elemento químico com relação ao hidrogênio. Isso simplifica a comparação dos resultados com trabalhos que estudam regiões nebulares em estrelas. Faremos isso utilizando o software Topcat. Para o nosso tutorial, será essencial a utilização do catálogo OCAM, Open Cluster Chemical Abundances and Mapping Catalog, cujo download pode ser feito através do link em destaque. Vamos iniciar abrindo o arquivo OCAM Cluster DR17 no Topcat. Depois, clicamos em Display Column Metadata. Dessa forma, uma nova janela surgirá. Recomenda-se maximizar para assim melhorar a visualização. O primeiro elemento químico com o qual vamos trabalhar será o oxigênio. Como discutido anteriormente, o DR17 oferece a abundância química relativa ao ferro e vamos primeiramente converter ela para que fique com relação ao hidrogênio, usando essa expressão. Utilizamos uma soma e não um produto, pois basta lembrar que esses valores são os resultados de um logaritmo, e portanto a soma corresponde ao produto das grandezas consideradas. Os resultados da conversão serão armazenados no Topcat em uma nova coluna. Isso será feito clicando no sinal de mais deste programa. Aparecerá uma janela, onde podemos colocar o nome da nova coluna e a expressão que irá gerar seus dados. Note que a expressão nada mais é do que uma soma entre duas colunas já existentes no catálogo, a do oxigênio relativa ao ferro e a do ferro relativa ao hidrogênio. Cada coluna é identificada por um número de ID, tal como é exibido na tabela. Então basta digitar a soma dos respectivos IDs correspondentes e clicar em OK. Assim, será criada a nova coluna do oxigênio com relação ao hidrogênio. Vamos fazer o mesmo processo para gerar uma coluna com as incertezas do oxigênio com relação ao hidrogênio. O cálculo dessas incertezas consiste na raiz da soma quadrática das incertezas de cada uma das respectivas grandezas que foram somadas na etapa anterior. Essa operação é calculada segundo a expressão que aparece na tela. Após concluir essa etapa, minimize a página. Agora, clique no botão Plane Plot para começar a gerar o gráfico e maximize a janela. No eixo X, colocaremos o raio galactocêntrico do catálogo do Dias e em Y selecionaremos a abundância química do oxigênio com relação ao hidrogênio. Podemos ver todos os pontos plotados. Para adicionar as barras de erro, clique em Form, selecione Add XY Error e em Y Positive Error, coloque a opção desejada. Se selecionarmos a mesma opção em Y Negative Error, nada se alteraria no resultado, como podemos observar. Com o propósito de comparar os resultados com outro trabalho que também tratou sobre gradientes de abundâncias químicas em nossa galáxia, agora vamos criar subsets para destacar os aglomerados que estão antes e depois do raio galactocêntrico do Sol. Clique em Display Raw Subsets, daí na nova janela clique em mais e digite o nome do subset e a expressão que o define, para por fim clicar em OK. Como o raio galactocêntrico do Sol é 8 kPa, basta definir os aglomerados infrasolares como menores do que 8 e os suprassolares como maiores do que 8. Assim, podemos ver a quantidade de aglomerados presentes em cada subset. Voltando para o nosso gráfico, veremos os subsets separados por cores diferentes, facilitando a visualização. Para fazer o ajuste linear, clique em Forms e selecione Add Linear Fit. Os resultados do ajuste linear aparecem na parte inferior das configurações do gráfico, como podemos observar na tela. Basta rolar a página para baixo. Note como rapidamente encontramos o resultado esperado, que é o gráfico do gradiente de abundância. Nós desenvolvemos os mesmos processos para todos os elementos químicos. 2000 years later.
Daí, geramos todos os plane plots com os respectivos ajustes lineares. Na seguinte tabela, podemos observar a síntese de todos os resultados. Nela, M é o coeficiente linear dos ajustes, que fisicamente significa as abundâncias químicas nas regiões centrais. N significa o coeficiente angular, que corresponde justamente ao gradiente de abundância química no respectivo elemento sendo analisado. Observamos que nesses gradientes revelaram-se resultados que passaram a apresentar um comportamento bimodal, assim como nos resultados do grupo de Jacques Lepine e Scarano Jr., de 2011, no qual os autores alegam a existência da quebra no gradiente e metalicidades em nossa galáxia e relacionam ao efeito do raio de corrotação devido aos braços espirais.